Graça e paz, povo de Deus, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico, isso mesmo. Então, já se prepara, já separa aí a sua Bíblia, o seu caderno, deixa tudo prontinho aí na mesa para a gente poder fazer esse estudo juntos, tá? Mas eu quero te dizer que esse estudo ele vai ser muito próximo ali do sistema do podcast, aquele podcast inicial que é só áudio. Então, eu tô aparecendo aqui no vídeo para vocês agora. Mas o nosso estudo ele vai estar focado somente no áudio, então vocês vão estar escutando, anotando e compartilhando, tá? Então não deixa de comentar aqui para mim o que você aprendeu com o estudo, o que você aprendeu na sua leitura também, que talvez eu não tenha falado aqui, e vamos estar aí trocando figurinhas quanto ao que estamos aprendendo na palavra de Deus. É muito importante que vocês façam uma leitura inicial do texto que a gente vai estudar. Então, sempre que for começar, o áudio, eu vou dizer para vocês qual o texto que vamos ler nesse estudo e vocês param o vídeo e fazem a leitura do texto. Combinado? Bom, então antes da gente começar o estudo, já aproveita, curte aqui esse vídeo. Se você ainda não segue, não está inscrito nesse canal, se inscreve para não perder nenhum dos estudos e não deixe de compartilhar. Assim você vai estar cumprindo o ID aí através das redes sociais e compartilhando a palavra com outras pessoas. Amém? Vamos para o nosso estudo então? Então vamos começar pelo capítulo 1 de Gênesis. Se você ainda não fez a leitura, essa é a hora de parar o vídeo e depois continuar no estudo junto comigo. Amém? Bom, vamos lá. Começa assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu quero trazer de cara assim uma curiosidade que é o nome do livro por muito tempo foi chamado No Princípio, que se chama Bereshit. Se eu errei a pronúncia, me perdoem. Mas era muito comum antigamente que os livros eles fossem nomeados pela primeira ou as duas primeiras palavras que iniciavam ali o texto do livro. Gênesis é um nome que vem aí de origem grega, já voltado ali à Septuaginta. Ele representa a genealogia, que é algo que traz muito também aqui, né, o livro. Então hoje, o livro que conhecemos como Gênesis já foi o livro chamado No Princípio. Bom, vamos voltar então ao texto. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Uma coisa muito interessante já nesse primeiro versículo é que Deus criou os céus, ou seja, mais de um céu, e a terra. Se a gente levar em conta que nada está aqui por acaso, nem mesmo a ordem que é escrita é por acaso, nós podemos concluir que os céus, incluindo os céus ali da morada dos anjos, foram criados primeiro, e a terra logo em seguida. Mas Gênesis vai dar ênfase à criação da terra. Então, tudo que nós vamos ler aqui está completamente relacionado à criação do planeta Terra e, consequentemente, à nossa existência. Outro ponto bem importante é que Deus ele não tem o intuito aqui em Gênesis de provar nada. Ele é, e aqui é o que ele falou, como ele fez e ponto. Deus não fica tentando provar que é realidade, que a Terra foi criada assim, não. Ele simplesmente conta como foi por meio do seu servo Moisés, que é quem escreveu esse livro de Gênesis e também os outros 4 livros que compõem aí os 5 livros do Pentateuco, que é a Torá, né, dos judeus, e é o livro aqui, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento para nós que somos cristãos. Então vamos continuar. No versículo 2 diz: Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, Deus criou os céus e a terra, mas nesse momento aqui, ele mostra que a terra ela ainda estava sem forma, ela ainda estava vazia. Então, a criação não estava completa, foi só o início daquilo que Deus estava fazendo. Mas olha que interessante, o Espírito Santo ele já se movia sobre as faces das águas, ou seja, ele já estava envolvendo a terra. Com isso, nós podemos identificar a ação ali do Espírito Santo desde o início da criação junto com Deus. Porque no princípio, lembra? Lá no versículo 1, Deus criou os céus e a terra. É Deus quem está criando, é Deus quem está fazendo. Outra curiosidade sobre esse verbo criar, no original é usada uma palavra que eles só direcionam a Deus.
Porque para ele só Deus pode ser um criador, aquele que cria algo do zero, que cria todas as coisas. Ao ser humano vai ser dada aí a palavra de inventor, mas não de criador, porque nós criamos por meio de algo que já existe. Nós não criamos como Deus, então nós inventamos. Deu para entender? É uma curiosidade legal, né? Agora voltamos aqui. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e amanhã. Esse foi o primeiro dia. Olha que interessante. A gente vai ver, se vocês já leram, vocês vão perceber que os luminares, que na verdade são o Sol, a Lua e as estrelas, eles só foram criados lá no quarto dia. Então, como que poderia haver luz sem ter ainda o Sol, a Lua e as estrelas? Pois é, tudo é possível por meio de Deus. Às vezes nós colocamos, né, no nosso pouco conhecimento, nós acreditamos que somente a luz que irradia do sol, né, a luz solar, é que faz com que essa terra seja iluminada. Mas aqui Deus ele está mostrando que existe luz antes de existir o sol, antes de existir a lua, antes de existir as estrelas, e que ele é quem produz a luz vem de Deus. Então, olha que legal, já havia luz na terra antes dos luminares. Outra coisa que a gente percebe aqui é que as trevas também já existiam, né? As trevas já existiam desde o versículo 2 ali, antes de Deus começar a dar forma à terra e antes de preenchê-la, de enchê-la. Então, as trevas elas já existiam e Deus chama a luz à existência e nesse momento ele faz separação. Ele conclui que a luz ela é boa e chama a luz de dia. Então, por mais que hoje a gente compreenda que à meia-noite já começa um novo dia, mesmo estando escuro e tal, tudo mais, para Deus a divisão entre dia e noite é relacionada a estar claro ou escuro. Então, o período que passa claro com luz, né, para nós, é o que Deus considera dia. Por isso que ele vai dizer manhã e tarde. E aquele período que está escuro é o que é considerado para Deus como noite. Então, Deus enxerga essa divisão de dia e noite diferente do modo como nós enxergamos hoje. E ainda sobre o versículo 4, nós vamos perceber que a contagem de dias, ela começa exatamente aqui nesse momento em que Deus faz com que haja luz, separa a luz das trevas, nomeia os dois como dia e noite, e aí ele diz que foi o primeiro dia. Então, o primeiro dia da criação humana, da criação da terra, começa nesse momento. Mas a gente vê, né, como falou antes, que Deus já estava criando antes, então já tinha criado os céus e depois criou a terra, mas ela estava em trevas, estava vazia, e aí quando ele traz a luz, ali ele começa a contagem do tempo, que provavelmente é essa contagem do tempo que nós temos hoje, a contagem do tempo humana, de dia e noite. Bom, ponto 6, né? A gente leu 4 e 5, agora o 6. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. E então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficavam abaixo do firmamento das que ficavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Olha que interessante. Deus vai fazer uma separação de águas. Então a gente vai ver que a Terra ela estava toda coberta com águas, né? O planeta estava todo coberto com água, e ali Deus começa a fazer uma separação. Então, tem água que vai ficar no planeta e tem água que vai ficar acima do céu, porque o firmamento, Deus deu o nome do firmamento de céu. E firmamento, né, se a gente for para o original da palavra, ele fala que é algo sólido, algo visível, algo que faz realmente uma separação. Então, existe esse firmamento que é o nosso céu, o céu que nós vemos. Acima desse céu tem as águas, né, as águas que Deus deixou acima, e na nossa terra, no nosso planeta, também tem as águas de baixo. As águas de baixo são justamente essas que nós encontramos no nosso planeta. Aí foi o segundo dia. Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto de águas, e Deus viu que ficou bom. Então, olha,
Como eu falei para vocês, a terra estava completamente coberta de água. Nesse momento aqui, Deus vai e faz essa separação, manda que apareça a terra. Então, quando aparece a terra, ela fica completamente aglomerada em um ponto e as águas cobrem todo o resto. Quem estudou geografia vai se lembrar do que nós chamamos de Pangeia, que era o tempo em que a terra ela não era dividida, ela era uma única porção. Então, esse é o momento que também está descrito aqui em Gênesis. Olha como é interessante. Deus não se preocupou em provar nada, mas ao passo que a humanidade vai estudando aí, aprendendo sobre esses estudos humanos, que é a ciência, né, a geografia, a história, tudo isso, vai se comprovando exatamente o que Deus já escreveu por meio do seu servo Moisés há muitos, muitos milênios atrás. Então, seguindo aqui, né, a terra estava seca. Então, a gente entende, olha, tinha as águas, tinha uma porção de terra seca. Então, imagina que podia já ter as montanhas, as rochas, mas era tudo seco, não havia vegetação ainda. Aí vemos para o versículo 11. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com a sua espécie e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com sua espécie. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Então, olha que interessante, a terra que foi criada no bruto, vamos dizer assim, ainda estava sem forma, estava vazia, estava no rascunho. Deus passa a dar forma a ela aí nesses primeiros 3 dias da criação e a gente começa a perceber que Deus está criando os ambientes. Então, Deus criou os céus, onde os pássaros voam, Deus criou a terra, onde nós e os animais terrestres vivemos e também, né, separou ali o mar, deixou o mar propício à criação. E a gente vai ver que assim que Deus começa a preparar, que ele termina de preparar, na verdade, os ambientes, ele começa a preenchê-los. Mas vamos seguir aqui. Versículo 14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia. Então, finalmente chegamos ao momento da criação do sol, da lua e das estrelas. Por que é utilizado aqui o nome luminares e não sol e lua? Porque nessa época em que Moisés escreveu o Gênesis, era uma época de muita idolatria em relação ao sol e à lua. Então, as pessoas adoravam o sol, adoravam a lua. Para que não tivesse esse nome exposto aqui, eles não tivessem algo para respaldar aí como uma possível adoração, Moisés ele utiliza os nomes luminares para deixar claro que são criações de Deus e não aqueles seres que as pessoas começaram, né, a adorar e estar ali cultuando uma criação de Deus e não o próprio Deus. Então, para evitar um pouco esse culto, ele tirou os nomes e deixou os nomes luminares. Bom, a gente vai ver aqui que existe um propósito para esses luminares. Então, vamos ver aqui mais uma vez sobre o que é. Sirvam eles de sinais para marcar estações. Então, ainda que no Brasil a gente não tem as estações bem definidas, nós vamos ver que outros países têm, e ali eles vão, né? Os luminares servem para marcar essas estações. Os dias e os anos, então também para a gente fazer a contagem de dias, a contagem de anos, para que haja o calendário. Sirvam os luminares de firmamento no céu para iluminar a terra, então também para que a terra fosse iluminada por meio deles. E Deus vai dizer aqui também que é para eles fazerem separação, né, entre o dia e a noite, entre a luz e as trevas. E governar. Então, eles têm esse governo aí de estarem trazendo dia e noite. Esse é o propósito da criação desses luminares. Então, quando que uma criação de Deus governa? Quando ela cumpre o propósito para o qual ela foi criada. Amém? Vamos seguir? Aqui no 20 vai dizer: disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu.
Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: Sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas do mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. Olha que interessante, Deus vai usar haja, Deus vai, né, tá ali criando com vários verbos, mas a partir desse momento aqui, Deus começa a trazer palavras como encham-se, produza, e isso está relacionado ao quê? É algo que um ser criado vai estar produzindo. Então, a água deveria se encher de animais. A água, ela tem vida. Ela tem um tipo de vida ali que Deus criou e que gera vida. Depois, a gente vai ver agora que ele vai dizer também para a terra produzir. Então, isso está também querendo indicar que a terra tem vida. Ela tem a capacidade de responder aos comandos de Deus. Vamos ver? Versículo 24. E disse Deus: Produz a terra seres vivos de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. Deus viu que ficou bom. Olha aí, mais uma vez. Deus criando por meio de um comando para a sua criação. Bom, vamos para o versículo 26. Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, depois de Deus ter criado, né, ter dado forma, na verdade, a toda a terra, ter preparado todos os ambientes, ter preenchido cada ambiente, Deus vai e faz o homem à sua imagem e semelhança. O que significa imagem e semelhança? Eu gosto muito de dar o exemplo do espelho. Quando você se olha no espelho, não é você que está ali, mas a sua imagem, a sua semelhança está refletida naquele espelho. Então, quando Deus nos criou, não era Ele que estava ali na nossa forma, né, na forma humana, mas a sua imagem, a sua semelhança era refletida em nós. E qual era o objetivo disso? Era que nós glorificássemos a Deus. Que toda vez que a criação olhasse para nós, ela fosse direcionada a Deus, o próprio Deus. Porque quando se olha no espelho, se é direcionado àquele que está sendo refletido nele. Então, isso é ser imagem e semelhança de Deus. Dentro dessa imagem e semelhança, nós recebemos características de Deus. Nós recebemos a capacidade de pensar, de falar, de raciocinar, capacidade de criar do tipo de quem cria, né? Como a gente já falou, criar a partir de algo, então seria ali um inventor. Nós recebemos a capacidade de amar, nós recebemos a capacidade de ser compassivos, misericordiosos. Nós recebemos aí vários dos atributos de Deus, exceto os atributos relacionados à sua divindade. Então, nós não éramos onipresentes, oniscientes, nem onipotentes. Esses são atributos que são só de Deus. Assim como só Deus é eterno, ele vive de eternidade em eternidade. E ele não é um ser criado, ele sempre existiu. Mas vamos voltar aqui à palavra. Então, Deus vai dizer aí no versículo 27, criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, quando a gente lê homem, aqui nessa primeira frase, está relacionada à humanidade, tá? Quando Deus queria falar de humanidade, usava ali o termo homem, o termo Adão. Mas a totalidade da imagem e semelhança de Deus está constituída no homem e na mulher. Então, o homem e a mulher juntos, eles representam a imagem e semelhança de Deus e deveriam glorificar a Deus. Amém até aí? Deu para entender? Outra curiosidade aqui é que o termo utilizado aqui realmente está no plural. Então, Deus, era como se Deus estivesse falando ali dele numa pessoa plural. E aqui a gente traz, muitos estudiosos, né, trazem aí a interpretação de que aqui já se mostrava, já se apresentava a Trindade. Né? Deus já se referia a ele mesmo como um ser único, porém, né, plural, um ser plural.
E fica aí a dica, então, para você estudar mais um pouco sobre isso, sobre como Deus se apresentou aqui em pluralidade. Bom, vamos seguir. No versículo 28 diz: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, assim como Deus ele abençoou os animais para que fossem férteis, se multiplicassem, ou seja, para enchessem toda a terra, Deus também abençoou o ser humano para que ele fosse frutífero, para que ele realmente tivesse aqui, né, enchesse toda essa terra. Mas teve um ponto que só o ser humano recebeu aqui, que era o quê? Subjugar a terra. Dominar sobre os peixes do mar, na verdade, dominar sobre toda a criação. Então, uma vez que Deus criou toda a terra, criou os animais e criou o homem no final, ele dá ao homem o domínio sobre essa terra. Então, Deus criou essa terra para que o homem estivesse governando. Então, nós estaríamos somente abaixo de Deus, dentro aí desse governo, porque ele entregou a terra para nós. Essa é uma informação muito importante, porque uma vez que a terra foi dada para o governo do homem, se hoje saiu do controle, não saiu do controle de Deus, saiu do nosso controle, deixou de ser governada pelos homens, porque nós entregamos o governo ao inimigo das nossas almas, que é o príncipe dessa era. Mas a gente vai entender isso melhor mais na frente. Vamos seguir aqui a palavra de Deus que diz lá no versículo 29. Desde Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em todas as terras e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Então, a alimentação inicial, né, da humanidade e de toda a criação eram os vegetais, era uma alimentação vegetariana, então não se comia carne nesse momento. A gente vai ver mais na frente que a alimentação aí, né, carnívora, ela começa após dilúvio, quando Deus dá uma liberação para que se possam comer determinados animais. Mas no princípio, na criação original, o alimento tanto dos homens quanto dos animais era um alimento completamente vegetariano. Então eram as ervas, eram as frutas, né, tudo que estava ali que Deus tinha feito para que servisse de alimento para o homem e para os animais. O último versículo vai dizer: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Olha que interessante, ao final de cada dia, se você reler, você vai ver que Deus vai contemplar, ele vai olhar e vai dizer que ficou bom. Então, no primeiro dia ele olha e diz que ficou bom, no segundo dia ficou bom, ele vai até, né, o quinto dia ali dizendo que foi bom. Quando ele completa, ele finaliza toda a criação, o ser humano já está, tudo já está pronto, finalizado. Ele olha para toda a criação, para o resultado final da sua obra e diz que ficou muito bom. Guarda esse conhecimento para você, porque ao contrário do que a gente possa imaginar, quando Deus criou essa terra e nos colocou para habitar nela, tudo era muito bom. O propósito de Deus para o ser humano é que ele vivesse numa terra boa, numa criação boa, no meio de um mundo bom, mas para haver livre-arbítrio precisava haver escolha. E é isso que a gente vai ver nos próximos capítulos de Gênesis, quando estivermos estudando um pouco mais sobre a criação do homem e também sobre a sua queda. Amém? Bom, me conta então nos comentários se vocês gostaram desse nosso primeiro estudo, o que é que vocês acharam, se teve aí coisas que vocês aprenderam que foi novo para vocês, que vocês, mesmo lendo, não tinham visto ainda por esse lado, não tinham percebido isso. Me conta o que é que vocês estão achando do estudo, se vocês querem que eu continue. E é isso, e também se você tem algo a acrescentar aí que você aprendeu com essa palavra, também me conta aqui, tá? Nos comentários que eu quero saber. Para finalizar, eu quero deixar uma mensagem que sempre tocou muito meu coração quando eu leio esse primeiro capítulo de Gênesis. É ver o cuidado de Deus. Sabe, eu olho para Deus e quando eu leio Gênesis 1, eu começo a pensar como uma mãe, sabe? Como uma mãe quando ela fica grávida do seu filho. Ela não espera o filho nascer para preparar tudo para ele. Pelo contrário, antes dele nascer, ela prepara tudo. Ela prepara o quarto, ela compra as roupinhas, ela deixa tudo pronto para receber aquele bebê.
E olha que lindo o amor de Deus por nós. Tô comparando com a mãe, mas é muito aquém, né, gente? Por mais que uma mãe ame muito seu filho, Deus nos ama imensamente, infinitamente mais. E Deus preparou todo esse mundo, tudo que tem nele, todas as criaturas, todas as plantas, todas as belezas, para quê? Para que o homem pudesse habitar. Então Deus deixou tudo pronto, com muito amor, com muita bondade, para colocar o que chamam muitas vezes, né, de obra-prima da criação dentro deste planeta. Olha como Deus nos ama. Olha o cuidado de Deus para que nós tivéssemos um ambiente que fosse propício para nós habitarmos, que tivessem animais para nós estarmos ali de certa forma interagindo. A gente não sabe como era no início, né? Hoje a gente tem animaizinhos que nós temos em casa. Imagina antes, quando não havia nenhuma ameaça de um animal para com um ser humano, nem do ser humano para com o animal. E olha o amor de Deus em deixar tudo isso pronto e nos colocar aqui. Deus é detalhista, Deus é amoroso. Então, se você não olhou para Gênesis e não se sentiu amado, lê de novo e começa a olhar para o que Deus está fazendo. Não olha só para aprender a criação, olha para ver, para conhecer Deus. Conheça Deus, o Deus que criou todas essas coisas, o Deus que criou todo esse planeta para que o ser humano pudesse habitar. Olha para Deus enquanto você lê as Escrituras e você vai ver que você vai conhecer muito mais do nosso Pai Celestial, do nosso Criador. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e seguir. Também não esquece de ativar o sininho, tá? Para você não perder os próximos estudos. É isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.